Hoje, a gente vai mergulhar a fundo em um dos temas mais importantes das Escrituras, a verdadeira origem de Jesus Cristo. Vamos descobrir juntos o que a Bíblia, e somente a Bíblia, revela sobre quem ele é, de onde ele veio e por que entender isso é tão fundamental. Sabe, muita gente se pergunta como é que o Messias, uma figura tão grandiosa, poderia ter tido um começo. Essa dúvida, na verdade, muitas vezes vem de ideias e filosofias que foram se misturando com os ensinos bíblicos ao longo do tempo. Mas, e se a gente deixasse tudo isso de lado e fosse direto na fonte? O que as próprias escrituras têm a dizer sobre isso? Então, nosso combinado aqui hoje é bem simples. Vamos deixar a própria Bíblia se explicar. O foco vai ser total e exclusivamente no que está escrito, para que o texto sagrado mostre a verdade, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma interpretação de fora. E para começar, vamos direto para uma profecia-chave, lá no livro de Miqueias. É um texto que joga uma luz incrível sobre a origem do Messias. Olha só o que dizem em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. A profecia não só aponta ao local, Belém, mas dá uma pista essencial. Diz que as origens do Messias são desde os dias da antiguidade. Certo, mas o que essa expressão quer dizer na prática? Vamos lá. A palavra hebraica original, traduzida como antiguidade, fala de um tempo muito, mas muito distante, um passado remoto. Agora aqui está o ponto crucial. Antigo não é a mesma coisa que eterno. As escrituras são bem claras ao dizer que a eternidade absoluta, aquela sem começo e sem fim, pertence exclusivamente a Jeová. Para a gente entender melhor, vamos pensar num rio imenso. A nascente dele pode estar escondida lá longe nas montanhas, num lugar de difícil acesso, cheia de mistério. Mas uma coisa é certa, por mais antigo e poderoso que esse rio seja, ele teve um ponto de partida, ele teve uma nascente. A Bíblia usa essa mesma lógica para nos mostrar que a existência do Messias, embora venha de tempos muito antigos, teve sim um glorioso ponto inicial. Agora vamos analisar um outro texto bem conhecido, lá em Hebreus, que fala sobre a natureza de Jesus. É uma passagem muito forte, mas será que ela fala que ele sempre existiu ou fala de outra coisa igualmente profunda? Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, nós lemos: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. A questão central que precisamos responder é: essa constância toda se refere à existência dele ou ao caráter dele? A chave para a resposta está na própria frase. Pensa bem, na palavra ontem. Se existe um ontem, é porque existe um passado, existe uma linha do tempo. O texto confirma que Jesus atuou dentro do tempo. Portanto, a passagem não está falando de uma existência sem começo, mas sim da firmeza do seu caráter e dos seus ensinos, que nunca mudam. É como a gente pensar num rei muito sábio e justo. O caráter e as decisões dele são firmes durante todo o reinado. A gente pode dizer que ele é constante, mas isso não quer dizer que ele não teve um dia em que nasceu, certo? É a mesma coisa. A constância de Jesus mostra a perfeição do seu caráter, não uma existência sem um ponto de partida. Mas as Escrituras vão ainda mais longe. Elas dão um título bem específico para Jesus, um que não deixa nenhuma dúvida sobre o papel dele em toda a criação. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 18, encontramos um título poderoso. Jesus é chamado de O Princípio. Vamos parar e pensar um pouco no peso que esse título carrega. O que realmente significa ser o princípio? A própria palavra princípio já diz tudo. Ela carrega a ideia de um começo. Não significa sem início, mas sim o ponto de partida, a origem de tudo que veio depois. Ser o princípio é ser o primeiro, é ser aquele que dá o pontapé inicial. É exatamente o oposto de uma existência que nunca começou. Essa imagem aqui ajuda a visualizar o conceito perfeitamente. Pense na construção de uma casa. O primeiro tijolo, a pedra fundamental, é o princípio daquela casa. Ele não é o arquiteto, mas é o ponto de partida essencial, a base para que toda a estrutura seja erguida. Exatamente essa posição gloriosa que a Bíblia dá a Jesus na obra da criação. A precisão com que a Bíblia usa as palavras é impressionante. Vamos ver agora como as Escrituras fazem uma distinção muito importante entre estar no princípio e existir antes de qualquer princípio. Em João capítulo 1, versículo 1, a gente lê que no princípio era o verbo. Note bem a palavra usada, no princípio. Ele estava lá, no ponto de partida, como agente da criação. A Bíblia nunca, em lugar nenhum, o coloca antes de todo o princípio. Essa é uma posição que é reservada unicamente a Deus. E aqui o contraste fica gritante.
De um lado, Jesus é chamado de o princípio da criação, como lemos em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Do outro lado, o Salmo 90, versículo 2, declara sobre Jeová: de eternidade a eternidade, tu és Deus. A Escritura traça uma linha muito clara, que não dá para confundir, atribuindo a eternidade sem começo somente ao Deus Todo-Poderoso. Então, quando a gente vai juntando todas essas peças do quebra-cabeça que a própria Bíblia nos entrega, uma imagem muito clara e coerente começa a se formar. Portanto, a conclusão clara e direta das Escrituras é esta: a eternidade absoluta, uma existência que não tem princípio, pertence somente a Deus. Jesus Cristo, o Messias, teve um começo real e um começo de uma glória incomparável, sendo ele o princípio de toda a criação de Deus, a primeira, a mais amada e a mais exaltada de todas as suas obras.